Nós lidamos aqui, né, com vetores, né? Vetores são conjuntos de números, né? Para nós, um vetor é uma entidade, é um indivíduo, e os números são atributos, né? São os atributos associados a esse indivíduo. Os alunos sempre perguntam, né, assim, olha, eu entendo muito bem um vetor de dimensão 2. Eu tenho um x, que é a primeira dimensão, um y, então eu tenho um ponto no plano. Se eu tiver 3 elementos, né, se eu tiver um vetor de dimensão 3, x, y, z, eu também consigo visualizar sem nenhuma dificuldade. É um ponto no espaço tridimensional. O que acontece se eu tiver dimensão 4, por exemplo? Como que eu visualizo isso? Bom, eu imagino que você querer ter uma imagem física disso, quarta dimensão, se você não for usuário de drogas, eu não vejo muita chance, não. É uma coisa bem complicada. Agora, tem uma alegoria que permite a gente ter uma ideia dessa. Por que eu vou estar falando de dimensão? Porque, olha, eu vou ter um indivíduo caracterizado por centenas de atributos, mas eu vou querer ver como que isso pode ser representado no R3. Como que eu vou enxergar isso no R3? Por quê? Baseado numa figura tridimensional do meu universo, eu consigo ter insights interessantes na hora de fazer a minha mineração, na hora de nós buscarmos, né, formas de recuperar informação. Um dos passos nossos, né, usando a otimização, eu vou enxergar meu universo, o relacionamento entre os indivíduos, num gráfico tridimensional. E daí ter algum insight do relacionamento dos dados. Bom, mas essa caverna de Platão, né, observe que é uma coisa bem antiga, por isso peço um pouco de paciência, mas a ideia dele é muito boa, né? Ele tem uma fonte de luz, né, na verdade é um filme, né, uma fonte de luz atrás, e existem ali na frente uma fileira de prisioneiros que nunca saíram daquela posição. Estão todos numa linha, todos algemados, a única coisa que consegue fazer é olhar de um lado para o outro, né? Eles sempre viveram assim, né? E atrás tem uma luz, né, em que vão passando alguns objetos, né? Passa lá um cálice, uma bola de boliche em 370 a.C., né? Aparece lá essa bola de boliche, etc., e a única coisa que a pessoa consegue perceber, né, imagine qual que é a consciência dessas pessoas em relação ao mundo. Ele sabe que tem uma pessoa do lado dela, embora ele não consiga ver, ele sabe de pessoas que estão lá na frente, que é um comportamento típico de quem viveria. Imagine se vocês fossem reduzidos a um ponto e vivessem numa linha reta. Vocês só teriam esse tipo de informação. Agora imaginem, né, caso vocês existissem num plano, né, um plano, né, a gente tem uma ideia muito boa do plano, é alguma coisa sem espessura, com dimensões infinitas, né, a pessoa conseguiria deslocar no plano, mas não conseguiria sair desse lugar geométrico, né, em que você não tem essa possibilidade de sair e ir para o R3. E o Platão especula de uma forma muito interessante, olha, você sempre vive em pelo menos uma dimensão acima daquela em que você está, né? Se você está aqui no R3, se você está no R2, você imagina que o plano está no R3, que é uma dimensão que vai conter esse plano, né? Se você está numa reta, não é muito difícil acreditar que existam outras retas também, que estariam num plano de outra dimensão. Se você está no R3, existe um plano R4, né? E assim por diante, né? Os físicos é que são bons para lidar com esse lado imaginário, né? Mas eu não consigo ter ideias, né, de como visualizar um R4, como visualizar um R10.000. Os nossos problemas aqui são problemas de mineração de alta escala. Então, eu tenho matrizes muito grandes, tenho muitas variáveis, né? Eu tenho muitos atributos, mas eu tenho uma forma de enxergar isso, pelo menos ter uma noção do que seria,
né? Vocês imaginem o seguinte, um vetor, um conjunto de pontos, né? Eu posso imaginar que existe uma origem associada a ele e uma extremidade que seriam esses pontos. Então, tem um vetor, né? Sempre, né, independente da dimensão, eu posso imaginar esse tipo de coisa sem muita dificuldade. Agora, dado dois vetores, né, eu posso ver o ângulo que existe entre eles, por exemplo. Se os ângulos forem próximos, se o ângulo for próximo de zero, né, se o cosseno for próximo de 1, significa que eu estou na mesma direção. O que significaria? Se eu tenho uma página pequenininha que fala, que tem os termos computador, Java, memória, falo uma vez só com essas três palavras. E tenho uma página que fala muitas vezes de computador, muitas vezes de memória, etc., esse vetor vai estar na mesma direção. Então, eu poderia medir a similaridade entre essas duas páginas, baseadas, por exemplo, no cosseno. Ou então, dependendo do problema, poderia ser a própria distância euclidiana entre os dois pontos no espaço, que é bem definida. Ora, imagine então o seguinte problema. Eu vou ter três variáveis x, y, z para descrever elementos que têm uma dimensão n maior que 3. Mas eu quero que, na hora de calcular as distâncias entre um indivíduo no espaço tridimensional que eu consigo enxergar e o outro indivíduo nesse mesmo espaço tridimensional que eu quero enxergar, eu quero atribuir valores a x, y, z de tal forma que, na hora de computar a distância, essa distância seja a mesma distância que existe no espaço de dimensão n original. Eu consigo resolver esse problema. Eu consigo descobrir quais serão as coordenadas que eu vou atribuir a cada indivíduo, de tal forma que, quando eu colocar no R3, o x, y, z que eu vou atribuir a cada indivíduo é aquela distância, né, igual àquela que existia originalmente lá no espaço Rn. Então, eu consigo enxergar os relacionamentos existentes independente da dimensão. É uma das coisas que a gente sabe fazer e consegue. Uma matriz, então, vai ser uma coleção de vetores para nós, né? Álgebra linear é um conjunto de... é um instrumento que permite lidar com vetores e matrizes, né? Onde as matrizes são coleções de vetores. Eu perdi essa referência. Tem uma referência muito interessante. Quando eu era estudante, eu assisti uma palestra no INPA, o Instituto de Matemática lá do Rio, em que a pessoa apresentava um dos... eu daria tudo para conseguir essa referência de volta. Já pus no Google, não consegui. Na década de 1946, 1947, um matemático, né, definiu algumas regras de álgebra linear. Não sei que matemático é esse. E no final, ele teria exclamado: interessante, finalmente descobri uma coisa que não serve para nada. Eram essas coisas de manipular matriz, em 1940, 1945. E hoje, por exemplo, a maior matriz que a gente tem implementada, que se tem notícia, é a matriz da internet. A Google, por exemplo, tem uma matriz de 10 a 9 páginas aqui no Brasil. A matriz Google aqui tem próximo de 10 a 9 páginas por milhares de linhas. É a maior matriz implementada que a gente tem notícia. Quer dizer, uma das maiores. Eu não sei se teria outro país com uma matriz, né, em que as linhas são os radicais do idioma. Eu não sei se teria outro país com uma matriz tão grande. Mas o nosso objeto de trabalho aqui, então, é uma matriz. Eu vou representar meus indivíduos, sejam mãos de um livro de uma quiromante, onde cada coluna é a mão, e de repente, cada linha ali é a presença ou ausência de um certo atributo. Por exemplo, linha da vida grande, monte de Vênus protuberante, etc., etc. Existem essas operações definidas para a matriz, mas eu quero saltar isso aqui. A ideia toda, né, então,
é usar essa mineração. A gente já sabe que busca direta é um fracasso. Se eu representar simplesmente as minhas informações como vetores e depois tentar fazer alguma coisa de útil sem trabalhar esses dados, nós vamos estar retrocedendo à pré-história da recuperação de informação. Busca direta não funciona. Usar esse vector model para representar entidades e diretamente lá, está presente, não está, etc., não é uma boa ideia. Como que a gente usa isso em mineração de dados, né? Como que eu posso usar de uma forma inteligente? Eu estou usando aqui um título de um artigo, usando álgebra linear para recuperar informações de forma inteligente. Como que eu consigo fazer isso? Usando esse conceito de base que existe na matemática. Nossa, esse conceito é extremamente interessante. O que é uma base? Base, né? Dependendo, aqui é engraçado porque eu dou aula para biólogos. Para biólogos, por exemplo, vetor é um agente de transmissão de doença. Matriz é uma vaca, sei lá, é uma coisa desse tipo. Base, para o pessoal lá da bioquímica, é uma coisa totalmente diferente. Para nós, a base é um dos conceitos mais úteis que eu acho, pelo menos meu ponto de vista é muito suspeito, da matemática. É uma coisa muito interessante e é baseado na base em que a gente consegue recuperar informações de uma forma inteligente. Isso é tão importante, né, que isso aí, por que eu falo disso na graduação? Gente, eu dou aula falando de pessoal de cálculo numérico, análise numérica, eu fico falando, gente, alto valor e alto vetor. Gente, as coisas que para os alunos não tinham sentido nenhum. Para que eu vou usar alto valor? Só para fazer essas contas sacais aqui no final do semestre, no final do curso? Para que serve alto valor, alto vetor? Gente, isso aqui embasa as máquinas de busca. Esse tipo de conceito é que está por trás de todo o processo de recuperar informação de forma inteligente, né? A base para nós vai ser um conjunto de páginas arquetípicas que não existe, um conjunto em que eu vou buscar, né, que se eu combinar linearmente, se eu somar e subtrair os vetores dessa base, né, eu consigo cada um dos elementos presentes na minha base de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir, dado uma matriz de 10 a 9, qual que é a base interessante para essa matriz? Eu estou usando de uma forma, um pouco livre esse termo base. Quais são os vetores que, combinados, são capazes de reproduzir, entre aspas, exatamente cada um dos 10 a 9 indivíduos? Bom, se eu fosse realmente usar esse conceito, né, ao pé da letra, o que aconteceria? Possivelmente, essas máquinas de busca não seriam muito eficientes quanto ao tempo de resposta. Na verdade, eu pego assim, qual que é o principal vetor, aquele vetor mais importante em que vai ser usado para combinar nas combinações. Então, tem lá um vetor prioritário. Depois eu tenho um segundo vetor, depois eu tenho um terceiro. Eu posso representar meus dados, eu posso representar meus indivíduos, por exemplo, só com a combinação desses três. Por exemplo, eu vou ter uma combinação ruim, a princípio. Eu vou pegar, sei lá, pegar o primeiro, somar com 2 vezes o segundo e subtrair 3 vezes o terceiro. Aí eu tenho a melhor aproximação possível do primeiro vetor, do primeiro indivíduo. Fazendo combinações diferentes, eu vou obtendo cada um dos indivíduos. O interessante desse processo todo é que, geralmente, eu não preciso de muitos vetores arquetípicos para representar todos os elementos da minha base. Na verdade, eu vou utilizar um número reduzido. Para vocês terem uma ideia, quantas páginas arquetípicas existem para eu representar de forma aproximada toda a minha internet que tem no Brasil, que tenha 10 a 9 páginas?
Quantos vocês acreditam que precisariam? Observe, o número é muito pequeno. Segundo o artigo do Lares Elden, de 2006, que é exatamente o título desse seminário, esse número varia entre 40 e 200. Eu não preciso mais que 200 páginas arquetípicas para gerar aproximação de qualquer página que existe na internet. Ou seja, o grande detalhe aqui é que eu preciso só de 40, vamos supor, 40 vetores para representar, para reproduzir cada um dos 10 a 9 elementos que existem. Só para melhorar esse conceito de base, né? Só para vocês verem o que seria mais claramente esse conceito, imagine que eu tenho uma matriz, né, em que eu só tenho informação ali nos primeiros, naquele bloco, né, o resto tudo é zero, depois eu tenho o bloco 2, depois eu tenho um bloco K aqui. A pergunta que se faz, né, quantos vetores eu precisaria para representar, né, para gerar todos e qualquer elemento de cada bloco, né? Isso é conhecido como posto dessa matriz, o número de vetores com os quais eu, combinado, consigo obter cada um dos elementos da minha matriz. Observe que eu estou utilizando uma linguagem aqui muito assim, nossa, tomara que não tenha matemático aqui, porque eles me matam, né, de uma forma muito aberta. Né? O posto, né, seria o tamanho dessa base, quantos elementos teriam nessa base. Ora, eu poderia verificar o seguinte, né? Eu teria tipicamente um vetor para cada um daqueles blocos, né? Ou então um pouquinho mais que um vetor. Eu conseguiria poucos vetores para representar cada um daqueles blocos, considerando que eles estão bem separados. Né? Como esses vetores aqui são muito parecidos, né, eu poderia eleger como se fosse um representante de cada um desses grupos. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu só não posso dizer que realmente é uma página porque aparece número negativo. Aparece número, não tem sentido eu ter um atributo, por exemplo, sei lá, um atributo, sei lá, que tem idade, menos 10, peso, menos 40, não tem sentido. Então, não posso dizer que realmente é um atributo do indivíduo, mas é como se fosse para nós, de uma forma mais aberta. Bom, agora aqui que está a chave de tudo, né? Imagine o seguinte, vamos supor que eu tenho uma matriz de 10 a 9 posições, né? Como que eu vou representar meus indivíduos? Se eu tenho uma base de tamanho 40, por exemplo, eu tenho 40 vetores que, combinados, são capazes de produzir boas aproximações de cada um dos 10 a 9 indivíduos. Indivíduos que são parecidos têm combinações parecidas, né? Ao invés de eu usar todos aqueles atributos para trabalhar, eu vou trabalhar, na verdade, com as combinações dessa base. Aqui que está a chave do processo todo. Eu tenho um conjunto fixo de vetores, que são esses 40, eu vou descobrir para cada indivíduo como que eu vou combinar esses 40 vetores. Multiplicar por menos 1 o primeiro, somar com menos 10 o terceiro. Ou seja, eu vou associar 40 valores para cada indivíduo. E eu só vou trabalhar com esses 40, para cada indivíduo, só com essas 40 informações, que são as combinações lineares dessa base. Como essa base for utilizada para descrever todo mundo, observe o seguinte, se dois indivíduos são parecidos, se dois objetos têm características parecidas, as combinações vão ser parecidas dos vetores base. Então, volte àquele exemplo inicial, A, B e C. Eu, de certa forma, utilizando o conceito de base e combinação linear, eu vou estabelecer relação entre os três indivíduos, que a busca direta não daria.
Então, por exemplo, eu teria uma combinação associada ao primeiro indivíduo, uma combinação associada ao segundo e uma combinação associada ao terceiro. Olha, se o terceiro tiver coisas em comum com o A que não diretamente estavam aparecendo, na hora que eu faço essas combinações lineares, eu vou conseguir enxergar isso. Eu vou ter pontos mais próximos. Foi essa a ideia que o Sergey Brin e o Larry Page tiveram na hora de organizar a internet. Óbvio que não é só isso, tem outras coisas, mas qual o instrumento que eu uso para determinar a base? Como que eu determino uma base, né? Dado uma matriz, então tem agora uma matriz que seja esses indivíduos, essas mãos da cartomante e as linhas dos atributos. Eu vou utilizar um instrumento chamado decomposição por valores singulares. Essa decomposição por valores singulares é que vai me permitir criar essa base e essas combinações também. Só para dizer assim, olha, eu tenho que falar o que é, mas por enquanto, a decomposição, o que significa decompor uma matriz? Significa que eu vou expressar essa matriz por um produto de outras matrizes que são interessantes. Essas matrizes serão a matriz TSD, onde S é uma matriz diagonal. Tem números associados a essa matriz e essa matriz está esses vetores TSD transposto estão organizados de tal forma que o número mais alto aparece na primeira diagonal, o menor são todos positivos, depois eu comento isso, e eles estão em ordem decrescente. O que eu posso falar por enquanto é que eles são, a nossa base são os vetores dessa decomposição que está ali, é o T. O T são os elementos arquetípicos. E eles estão organizados de forma decrescente quanto à importância. Eu vou pegar um exemplozinho aqui, olha. Imagine que vocês têm uma matriz de pixels. Essa matriz é uma matriz, uma foto preta e branca. Vocês podem imaginar que é representada por um conjunto de números inteiros entre 0 e 255. 0 é branco, 255 é o preto absoluto. E qualquer número intermediário é uma tonalidade de cinza. Então, eu tenho uma foto, por exemplo, esse palhaço que está aí, né? Cada posição da matriz tem um número associado. Né? Eu tenho uma matriz, sei lá, de 200 linhas por 300 colunas, ou 320, não lembro. Uma matriz de 200 linhas por 300 colunas. É uma matriz de pixels. Eu posso usar esses números como uma representação de uma palheta de cinzas, né, de tonalidades de cinza. Bom, claro que eu não precisaria de 255 tons, porque a gente só consegue perceber, parece que 40 ou 50 tons de cinza no máximo. Então a variação é menor, mas normalmente se mapeia por uma paleta menor. Bom, mas ali, eu tenho uma matriz de números. Posso fazer a decomposição por valores singulares desses números? Claro. Eu vou querer uma base associada a essa matriz. Então, eu vou ter um conjunto de vetores, né? Esse conjunto de vetores vai me representar, né? Eu vou ter uma base, eu vou pegar, eu vou tomar essa base, fazer combinações lineares dela para obter exatamente cada coluna. Agora, vamos supor o seguinte, nós só utilizamos, né, três vetores para fazer isso. Então, eu vou aproximar, por exemplo, a primeira coluna dali usando 3 vetores. A segunda coluna combinando só 3 elementos da minha base, os 3 principais. O que eu vou obter? Eu vou obter aquela imagem que está ali. Se por acaso eu melhorar, usar, não me lembro, 10, eu obtenho essa imagem que está aqui. Se eu utilizar 30, eu obtenho essa que está aqui. Se eu utilizar 50, eu obtenho uma imagem muito parecida com aquela que está ali. E eu posso ver isso. Olha, eu tenho o primeiro vetor muito importante, o segundo menos,
E à medida em que eu vou utilizando vetores na base, eu vou buscando aquela imagem original que está ali. Mas o interessante na hora de recuperar não é obter aquela imagem de volta. Na hora de recuperar uma informação, eu quero só os vetores que captam o que é essencial nessa imagem. Então, eu vou só utilizar os primeiros. Por quê? Se nós colocarmos muitos elementos na base, eu vou estar individualizando demais meus elementos, minhas colunas. Então, eu uso um número menor para que, se as pessoas forem parecidas, elas vão ficar muito mais parecidas. Se elas são diferentes, elas vão ficar muito diferentes, né? Usando um conjunto mais restrito. Então, a ideia que também permeia essa busca é fazer uma representação aproximada para que as características principais sejam exacerbadas. Como que eu faço essa decomposição por valores singulares? Ora, existem softwares, por exemplo, o MATLAB, que faz isso de forma tranquila. Eu obtenho esses vetores, né, tento representar com poucos indivíduos e vou visualizar. Vou visualizar o resultado que eu obtenho com isso. Se eu conseguir agrupamentos consistentes, eu já começo a imaginar que eu vou representar aqueles indivíduos com poucas combinações e vou enxergar como esses dados estão relacionados. Por exemplo, imagine que eu tenho, é um outro trabalho que os alunos fazem, eu tenho dados de produtores de vinhos do sul, do norte, sei lá, da região nordeste de Portugal, produção de vinho verde. Eu tenho lá 2.000 produtores e quero classificar esses vinhos quanto à qualidade, de acordo com 14 atributos. Ora, eu tenho a matriz de 2.000 ou 3.000, não me lembro, e 14 linhas. Qual que é o posto adequado? Ora, quantos elementos eu vou usar para trabalhar nessa mineração? Vou fazendo por tentativas. Olha, se eu utilizar 3 vetores, então 3 combinações, eu vejo os grupos estão classificados. Eles estão se misturando muito ou estão se separando? E chego num valor consistente. Então, vou utilizar, por exemplo, para classificar se o vinho é de qualidade baixa, média ou alta, utilizando um conjunto pequeno de vetores da base. Ora, nesse caso eu vi que, por exemplo, eram 4. Com 4 eu obtinha uma boa separação. Claro que sempre tem um ou outro misturando, mas uma boa separação desse conjunto de vinhos, né? Então, como a gente vai fazer para classificar? Dado um conjunto de 14 atributos, eu vejo, né, como eu combino os 4 vetores arquetípicos para dizer qual é a qualidade desse vinho. Então, eu obtenho 4 números. Esses 4 números, eu vou ver se ele está no agrupamento que tem vinhos de ótima qualidade ou vinhos de baixa ou de média qualidade. Esse é o processo de recuperação, de classificação que a gente teria, né? Bom, só mais uma coisinha. Tem uma coisa, já falta só 5 minutos. Imagina o seguinte, né? Eu vou criar uma matriz aqui no MATLAB, né? Em que uma matriz de 50 linhas por 22 colunas, onde, né? Cada coluna nessa matriz, os números associados a essa coluna têm distribuição uniforme. Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu for olhar a minha matriz aqui, é uma matriz em que todas as linhas têm elementos, né? E a distribuição, né? Os vetores são muito parecidos um com o outro. Imagina então que eu tenho uma base de dados, vou proceder à decomposição por valores singulares, né? E vou, dessa matriz que está aqui com distribuição uniforme, todo mundo é parecido. Olha o que acontece na hora que eu ploto os valores normalizados. São os valores daquela matriz S diagonal. Eu tenho uma queda abrupta. Isso indica que só tem um vetor importante. Só um vetor importante. Está dizendo que todo mundo é parecido com todo mundo.
Vamos pegar uma outra matriz que tenha distribuição normal, né? Então, 50 linhas por 22 colunas, o que é uma distribuição normal? Os indivíduos estão agregados em relação à média. Então, se eu tentar visualizar esse tipo de matriz, daria uma coisa assim parecida. Tem de tudo, né? Eu tenho ali muita coisa parecida e depois muita coisa que varia. Vou plotar os valores singulares. Tá lá. Eu tenho uma coisa assim decrescente. O que está indicando isso que está aqui? Eu não tenho um padrão, eu tenho todo mundo diferente, todo mundo. Isso aqui é o nosso pesadelo, né? Se você quer fazer uma recuperação nesse caso, quero grupos, todo mundo é diferente, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar as nossas técnicas que estão aqui. Mas, só mostrar aqui uma coisa, é só um exercício que a gente fez, né? Se nós pegamos, por exemplo, o genoma mitocondrial de vários organismos, né? E tivemos uma forma de representar esses genomas numericamente. O que acontece? Né? Eu representei cada indivíduo, então, como um ponto. Descobri o posto, por exemplo, aqui foi posto 2, né? E fiz o seguinte, eu coloquei as combinações dos dois arquetípicos, dos dois genomas arquetípicos, para representar cada uma, para representar a ave, os representantes dos mamíferos, répteis, etc. Obtive uma coisa biologicamente muito consistente, né? Ou seja, esse genoma, né, ele foi representado com vetores de linhas e a matriz tinha, se eu não me engano, 8.000 colunas. 8.000 não, 80 colunas. Então tinha lá os vários bichos, né? E cada bicho era representado no seu genoma numa matriz por 8.000 atributos. Bom, a gente conseguiu uma coisa muito consistente, conseguiu enxergar esse relacionamento filogenético que existe utilizando esses nossos recursos. O que tinha que ficar próximo ficou. Por exemplo, se eu utilizar 3, fica melhor, né? Eu consigo ver os vários indivíduos da população bem agrupados, né? Agora, em biologia não existe nada muito separado. O próprio processo evolutivo, né, não permite que as coisas sejam muito separadas. As coisas sempre estão, algumas coisas bem no meio do caminho mesmo. Mas esse tipo, como que a gente monta um processo de recuperação de informação de forma interessante utilizando esses recursos? Primeira coisa que a gente faz, eu monto a minha matriz em que indivíduos por atributos, faço a decomposição por valores singulares, exibo os valores singulares, baseado aonde que começa, os valores começam a ficar próximos de zero, eu tenho um número de grupos que possivelmente vai existir, o número de vetores arquetípicos que eu vou utilizar. E faço alguns testes e visualizo. Na hora que eu chegar numa situação em que eu fique satisfeito com a visualização, com o que eu já conheço, eu bato o martelo. Olha, cada vez que eu tiver que classificar alguém para a minha base, eu vou ver como que eu combino os vetores arquetípicos, projeto e vejo o grupo em que ele pertence. Esse é o processo, um dos processos de recuperar informação utilizando álgebra linear. Eu gostaria de fazer um convite, eu uso esses recursos aqui num curso de bioinformática. Os meus alunos entram, aprendem a recuperar informação em geral, né, e depois entram em detalhes de bioinformática. Esse curso não precisa de pré-requisito, o pré-requisito é vontade. Eu tenho alunos de ciência da computação, sistemas de informação, e meus alunos de doutorado e mestrado em bioinformática. Eles usam problemas de biologia para resolver. Eles têm lá problemas de genomas, etc., para resolver. Utiliza essas técnicas de máquina de busca, que não são muito utilizadas em biologia, então eles sempre conseguem um método original interessante, né, para fazer
essa recuperação. Eles terminam com um trabalhinho no curso final que pelo menos dá um pôster. Alguns ficam comigo no próximo semestre e produzem artigos que são publicados posteriormente. Mas pelo menos um pôster todo mundo sai para ir num congresso de bioinformática usando essas ferramentas que estão aí. Mas é isso, o prazo é muito pequeno, eu espero que eu tenha conseguido mostrar mais ou menos como a gente usa instrumentos típicos de álgebra linear para resolver problemas de recuperação. Então tá, muito obrigado, até a próxima. Obrigado.